Fala, meu povo, vocês estão bom? Hoje a gente vai testar os acessórios do Switch 1 no Switch 2. E esse vídeo foi uma ideia do inscrito do canal, Gabriel de Holanda. Valeu pela sugestão, Gabriel. Tamo junto, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. O primeiro item é esse adaptadorzinho. Ele é um grip para você usar o Joy-Con separado. Quando você vai usar com mais pessoas, você compra mais de um. E aí ele tem uma pegada melhor para você usar o Joy-Con assim. Aí, pela diferença de tamanho, todos já devem imaginar que não vai dar certo, porque o Joy-Con do Switch 2 ele é maior do que do Switch 1. Aí você consegue perceber o tamanho dessa diferença, não é mesmo? E aí, então, quando você estiver querendo comprar esses tipos de grip para o Switch 2, você tem que estar prestando atenção se realmente é para o Switch 2 e não para o 1 que você está comprando. Igual esses daqui são que eu comprei para o Switch 2. Eles são grips próprios para você usar no Switch 2. Tanto é que tá aqui na caixa, escrito Switch 2. Se vocês quiserem também, eu posso estar fazendo um outro vídeo desses acessórios aqui, de mais acessórios que eu comprei para o Switch 2. Aí deixa aí no comentário o que vocês acham, se quer só um Reels de review ou quer um vídeo completo dos outros acessórios. Devido agora à nova maneira de encaixe do Joy-Con, a gente já não consegue utilizar esses grips anteriores, que era do Joy-Con do Switch 1. Porque agora a gente tem um encaixe magnético, onde você se aproxima e ele já encaixa. Antigamente, os Joy-Con era por trilho, então você vinha por cima e encaixava ele. Então, se você for querer usar o Joy-Con do Nintendo Switch 2, ele não cabe nos grips antigos. Será que a case dos controles do Switch 1 cabem os controles do Switch 2? Principalmente o Joy-Con com o grip, porque o Joy-Con do Switch 2 está bem maior. E já vamos ver primeiro o Pro Controller do Switch 2. Como ele não mudou muito a dimensão, ele vai funcionar assim. Se a gente segurar, então ele cabe sim. Ele vai estar de boa para você utilizar. Pelo menos com o Pro Controller. Agora vamos ver o Joy-Con. O Joy-Con ele já fica bem certinho. Diferente dos Pro Controller. A gente tem que dar uma puxada maior aqui. Ele fica bem mais esticado. Mas, aparentemente, o Joy-Con ele fica até melhor que o Pro Controller. Ele nem se mexe pelo elástico estar mais esticado. Fecha tranquilo. Nem barulho faz. Será que cabe mais um Joy-Con aqui dentro? Vamos ver, vamos ver. A gente pega o Joy-Con, coloca aqui dentro. Se bobear, cabe até outro Joy-Con. Cabe dois Joy-Con aqui. Vamos ver se ele vai deixar fechar. Fechou de boa. Então tá aprovado a case de controle para o Switch 1. Falando em case, vamos testar essa case, que é a case mais básica, que provavelmente todo mundo que tem um Switch 1 tem uma dessa. Se essa case vai comportar o nosso Switch 2. Essa case que vem com esses elastiquinhos que é chato para tirar. Pegando o Switch 2. E obviamente aí, nem se ele quisesse ele cabia aqui. Farta muito feijão ainda, precisa crescer muito isso aqui para caber o nosso Switch 2. Agora vamos testar essa outra case que eu tenho para Nintendo Switch. Essa case aqui é uma case maior, ela é uma case própria para quando o Switch está com aqueles Joy-Cons que são maiores, que tem uma pegada melhor. Aí eu comprei essa daqui justamente porque eu comprei esse grip para utilizar com o Joy-Con. A gente vai testar já essa case para ver como ela é maior, se ela cabe o Switch 2. Olha, de tamanho, desconfio eu que vai rolar, hein? E coube, meu parceiro. Ou seja, se você tem uma case dessas daqui que tem um tamanho maior, vai caber. E ó, não tá balançando. Essa case tá aprovada. Ela cabe o Nintendo Switch 2.
Então, se você já tinha uma dessa, vai caber certinho o seu Nintendo Switch 2 nela. Aproveitando, vamos ver se esse grip cabe no Switch 2. Logo pelo tamanho, já não precisa nem testar, né? Já dá pra ver que ele não cabe. Só se o Switch tiver sem uma tela ou sem um Joy-Con. Se eu tirar um Joy-Con, aí talvez caiba. Nem sem um Joy-Con. Infelizmente, o gripzinho de pegada para Switch não funciona. Outra coisa que eu tenho também aqui para Switch 1 é essa dock. Ela é uma dock de carregamento, ela tem umas entradas USB aqui lateral, também entrada para carregamento, que aí você simplesmente pega seu Nintendo Switch e encaixa aqui, e ela é ajustável. Principalmente se você é igual eu que tinha um Nintendo Switch 1, a primeira versão, que só tem aquela perninha lá. Esse daqui era muito bom porque você conseguia colocar os ajustes de ângulo, né? Então você colocava aqui. Agora vamos ver se encaixa o Nintendo Switch 2 nela. Não encaixa. Deixa eu tirar a shield de acrílico para ver se é a shield que está atrapalhando, mas eu acho que não. Acho que não cabe também. Mas eu acho que como o Nintendo Switch 2 ele é mais gordinho que o Nintendo Switch 1, aí não rolou. Não tem não. Não vai caber. Infelizmente, essa dock de carregamento, se você tiver uma, não vai funcionar no seu Nintendo Switch 2. Uma das coisas que alguém pode tentar utilizar são essas shields de silicone, né? Pelo silicone ser elástico, pode querer tentar encaixar, mas aqui a gente vai tirar a prova para ver se realmente cabe. Pelo tamanho, a gente já percebe que vai ter que tentar forçar aqui, né? Vamos lá, só espero não estragar. É o famoso vai dar não. Não cabe. Tá quase lá, mas tá quase arrebentando também. Os botões ficam nem aparecendo direito, o negócio fica tudo esticado. Então, se você quer usar uma shield de silicone, compra diretamente para o Nintendo Switch 2, ou utilize essas daqui também que eu tenho, que são as de acrílico. Shield de silicone, negativo, não funciona. Outra coisa que eu tenho para o Nintendo Switch 1 que a gente vai testar é esse daqui. Ele é um adaptadorzinho para você deixar a dock do seu Nintendo Switch deitada, para caso você queira colocar em uma prateleira onde que é muito baixa e não cabe dock em pé, você pode deixar ela deitadinha. Aí nesse stand, quando você quer utilizar a dock deitadinha, você já coloca ela e ela vai ficar em um ângulo melhor para você encaixar o seu Nintendo Switch. Quando você quiser, você pega o seu Nintendo Switch e simplesmente encaixa. E aí ele vai estar numa altura menor. Agora a gente vai testar para ver se a dock do Nintendo Switch 2 vai funcionar nesse adaptadorzinho. Bora lá, aqui é a dock do Nintendo Switch 2. Não vou dizer que não cabe, mas não fica firme. Não é igual o do Nintendo Switch 1. Mas assim, aparentemente ele fica, só que eu não recomendo que você utilize. Vamos ver. Na hora de encaixar eu vou conseguir encaixar. Só que na hora de tirar, aí você vai ter que dar uma seguradinha na dock aí. Vamos dizer que tá mais ou menos. Fica aquela gambiarrinha, né? E aí ele não funciona. Outra coisa que a gente já pode testar aqui é a questão do tamanho do jogo, do cartucho do jogo. Ele tem esses vãozinhos que é para você guardar o cartucho do jogo. E sim, ele cabe o cartucho do Nintendo Switch 2. Que aí você deixaria assim, seus cartuchos. Tá vendo? Aí se você quiser pegar qualquer cartucho, você simplesmente aperta aqui nesse vão que o cartucho ele levanta. Aproveitando que estamos com os cartuchos em mãos, uma coisa que a gente pode testar é: será que você vai conseguir confundir a capa do Switch 1 com a capa do Switch 2? Vamos ver se cabe o jogo do Switch 2 na capa do Switch 1. E cabe. Coube perfeitamente. A mesma coisa, será que vale para o Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2? Coube. Então o jogo do Nintendo Switch 1 também cabe na capinha do Nintendo Switch 2. Então vai ter como você trocar as capinhas dos jogos sem querer. Coisa que eu sempre faço. Outra coisa que a gente pode testar é se esses adaptadores de analógico de silicone cabem no Nintendo Switch 2.
Então vamos remover eles. Aqui você tem que dar uma forçadinha, mas foi. E aí, ó. Coube no Pro Controller do Switch 2. Foi também, ó. E eu achei que até combinou essa cor aqui, hein? Então, os adaptadores de joystick de silicone foram aprovados. Então vamos para uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida, se o Joy-Con do Nintendo Switch 1 funciona no Nintendo Switch 2 e como conectar. O meu Nintendo Switch, ele tá na versão japonesa, porque eu moro no Japão e aqui ele só tem um sistema em japonês. Mas colocando na parte onde a gente vai procurar um novo controle, você vem aqui, clica no botão de pareamento do Joy-Con, e aí ele vai acender as luzes, e automaticamente ele já vai reconhecer, e vai pedir para você apertar o SL e o SR. E ele já reconhece o seu controle do Joy-Con. Aí você me pergunta, Massal, será que eu consigo conectar o Pro Controller junto com o Joy-Con do Switch 1? Não vai dar nenhum conflito? Vamos ver. Será que a gente vai conseguir? Coloquei aqui em modo de pareamento. Beleza, reconheceu lá. Tá reconhecendo. Você fala, nossa, mano, que legal. Será que dá pra mim conectar um Joy-Con do Switch 2 que vem também? Tipo, eu quero jogar com mais gente. Eu preciso do Joy-Con do Switch 2. Simplesmente vai lá e conecta. Tá conectando o Switch 2. Nossa, que legal, mas só será que eu consigo conectar o Pro Controller do Switch 2 também? Simplesmente a gente vai lá, conecta o Pro Controller do Switch 2. Então sim, você consegue sim estar conectando ao mesmo tempo controles das duas plataformas diferentes, tanto com o Nintendo Switch 1 junto com o Nintendo Switch 2. E tá aqui os 4 controles conectados e ainda por cima identificando a bateria de todos eles. E ainda um extra para vocês, vamos mudar de novo aqui. Tirando os Pro Controllers, bora lá, vamos achar o Nintendo Switch 1. Depois que você pareou uma vez pelo botão de pareamento, aí só basta você colocar de novo, que é só clicar um botão que ele já vai reconhecer. Porque aí o Nintendo Switch 2 ele já reconheceu esse controle aqui. Caso você pare ele com o Nintendo Switch 1, aí você tem que apertar o botão de novo de pareamento quando for fazer a busca aqui no Switch 2. Porque aí quando você pareia no Switch 1, esse controle vai estar pareado no seu Switch 1. E aí se você quiser parear no Switch 2, você tem que apertar o botão de pareamento de novo aqui, tá? Aí a gente vai, clica aqui, conectou. Massal, no seu outro vídeo você tinha indicado o Mechanic G5 Pro. Ele funciona quando você coloca com mais controles? Vamos testar agora, meu povo. A gente clica aqui na parte de pareamento, tá piscando, e a gente vê se ele reconhece. Reconheceu aqui. Tá funcionando, meu povo. Ó, não só ele. E recentemente eu adquiri esse daqui, é um controle pro nosso Switch. Eu peguei ele naquelas máquinas de garra, que é tipo de pegar ursinho, tinha ele lá, eu falei, mano, eu vou pegar para testar. E aí agora a gente vai testar para ver se ele funciona no Nintendo Switch 2. A gente coloca ele para parear, que é segurando esse botão Home. Vamos ver. E olha só! Funciona no Nintendo Switch 2. E ele reconhece até a bateria. E outra coisa, se você viu o meu outro vídeo falando sobre a comparação do Pro Controller 1 com o 2, que eu sugeri o Mechanic G5 Pro, aqui ó, ele fica uma bolinha, que é uma chavezinha, que esse daqui é a configuração que eu tinha feito no vídeo, mostrando como você deixa o botão A sendo o A e o botão B sendo B. Porque os botões do Nintendo Switch são invertidos. O A é na direita e aqui no Mechanic o A é embaixo. Então eu ensinei a inverter isso daqui para você utilizar de acordo com tal controle. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima ou também vou deixar o link aí embaixo para você assistir depois que terminar esse vídeo. Mas é isso, então ele vai funcionar todos os controles. Olha. E para quem está duvidando que esse controle funciona, eu vou deixar só ele e vou fazer uma play agora do Mario Kart só para vocês verem. Espero ele aparecer ali em cima. Apareceu. Até ele mostra aqui, ó, que ele é o controle 1.
Apertou o A. Bora lá. Aí, ó. E tamo junto, pessoal. Aí, ó. Funcionando. Muito maneiro, né? Mas beleza. Ó, até o botão de home, ó, funciona. Legal, né? Então os controles, eles funcionam, os Joy-Con, tanto o Pro Controller quanto o Joy-Con do Nintendo Switch 1 vai funcionar no seu Nintendo Switch 2. Lembrando que o Pro Controller do Nintendo Switch 2, ele não funciona no seu Nintendo Switch 1. Então, presta bem atenção nessa parte aí. Mas, se por algum acaso você tiver um desse, também funciona. Vamos lá, pessoal, continuando no assunto de Joy-Con. Existe esse produto aqui. Ele é da marca iPega, ou iPega, depende do jeito que você quiser falar. Ele é justamente para você pegar a sua dock do Nintendo Switch 1, encaixar nessa entrada USB. Ele serve para você carregar os seus Joy-Cons extra. Que aí você vem e encaixa aqui e ele já vai estar carregando o seu Joy-Con. Aí você pode carregar até 4 Joy-Cons extra, fora os Joy-Con que você vai estar deixando no seu próprio Nintendo Switch. E aí, existe esse produto para você utilizar no Nintendo Switch 2, que é para carregar o do Nintendo Switch 2. Como a gente viu, o encaixe do Nintendo Switch 2 ele é diferente do encaixe do Nintendo Switch 1, porque o Nintendo Switch 1 ele é de trilho e o encaixe do Nintendo Switch 2 é magnético. Então você vem aqui e encaixa aqui o Nintendo Switch 2, o seu Joy-Con 2. Então com a dock do Switch 2 em mãos, vamos ver se realmente ela cabe esse adaptadorzinho aqui. Se eu colocar aqui... pessoal, cabe não, ele nem alcança. Aí, ó. Porque a dock do Switch 2, ele tem essa curvatura aqui, então ele nem deixa. E ele também ficaria até mais alto, ó. Ele fica até mais alto aqui, ó. Então ele não vai caber. Porém, como já disse Leon e Nilce, gambiarra a gente aceita, a gente não aceita a derrota. Existe um meio de você utilizar isso daqui sim na dock do Nintendo Switch 2. E como é? Você vai precisar de uma coisinha, e é isso daqui, um adaptador USB. Então você já deve estar imaginando. Você simplesmente pega, encaixa o seu USB aqui e vem com a adaptação e coloca aqui. E aí, quando você colocar sua dock na energia, agora ele acendeu os LEDs aqui, ele está mostrando que ele está vindo energia para carregar. A dock está conectada lá com o cabo de alimentação. Aqui tem o adaptador USB que está seguindo para a dock. E aí você simplesmente pega o seu Joy-Con, encaixa aqui e voilá. Acendeu o vermelhinho, quer dizer que ele está carregando. Pronto. Então, teoricamente, ele funciona na dock do Nintendo Switch 2, mas você vai ter que utilizar um cabinho desse daqui. E ainda por cima você consegue utilizar esse daqui junto, você simplesmente pode fazer isso. Você encaixa esse daqui, que ele sempre vai encaixar na de baixo, e você encaixa o USB que sai para essa basezinha no de cima. Eu recomendo fazer essa gambiarra? Não, principalmente se você já tem esse adaptador aqui. Porque eu acho que se você colocar esse adaptador mais esse adaptador, eu acho que é muita energia só para tomada do Nintendo Switch 2, ainda mais você colocando o seu Nintendo Switch 2 aqui. E dependendo de quanto controle você tiver, você coloca 4 Joy-Con aqui, mais 4 aqui, fora o videogame que está aqui em cima, eu acho que é muita energia. Se caso você só tem esse daqui e quer carregar só o Joy-Con, aí beleza, se não tem esse daqui, você pode usar só esse, aí suave, eu acho. Agora, usar os dois juntos eu acho que é demais, é melhor evitar. Mas dá, entendeu? É uma gambiarra, não fica bonito e tem um porém, se você coloca mais de um Joy-Con, esse adaptador aqui normalmente ele não consegue ficar em pé sozinho, ele vai ficar caindo, ele vai ficar bambo.
ele já fica caindo. Aí você teria que ter algum apoio ou deixar apoiado de algum jeito que ele não caia. Porque, ó, se você deixa paradinho aqui, ó, ele cai sozinho. Se você colocar 4 Joy-Con aqui, ele já tomba tudo. Então dá pra você deixar tombadinho, né? Então é mais ou menos, ele funciona daquele jeitinho, né? Na base da gambiarra. Mas funciona. Será que a dock de carregamento do Nintendo Switch 1 cabe no Nintendo Switch 2? Então a gente vai colocar aqui. Não, pessoal, não cabe. A travinha que tem central ali não deixa encaixar. Então, a dock do Switch 1 não cabe no Switch 2. Será que o cabo do Nintendo Switch 1 funciona no Nintendo Switch 2? Esse é o cabo que vem com o Pro Controller do Switch 1. Então, vamos ver se ele funciona no nosso Nintendo Switch 2. Primeiro, vamos testar se ele carrega o nosso Joy-Con. Beleza, já coloquei a dock na alimentação, vou encaixar aqui na minha dock essa parte USB, e aí a gente vem e coloca na entradinha aqui USB tipo C. Então sim, funciona o carregamento no cabo do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2. Mas Sal, será que funciona no grip que você comprou para o Nintendo Switch 2? Vamos testar, né? Tá aqui aquele grip de carregamento para o Nintendo Switch 2, ó, ele tem entrada também tipo C. A gente coloca aqui e ele está carregando. Então sim, funciona. E no Pro Controller 2, será que ele funciona? Vamos lá. A gente pega o Pro Controller 2, também é tipo C. Encaixou, carregou. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí você me pergunta, mas Sal, será que funciona também para utilizar o Pro Controller com o cabo? Então vamos colocar no nosso Switch 2 na dock. Eu vou na parte de controle. E aqui eu aperto controle. E automaticamente ele já reconheceu como USB. Então ele está conectado via USB pelo cabo do Nintendo Switch 1. Então o cabo do Nintendo Switch 1 funciona assim no Nintendo Switch 2. Agora outra coisa que eu quero testar é esse daqui, um divisor de fone de ouvido. Quando você está jogando com o seu Nintendo Switch, principalmente em viagem, é sempre bom ter um que você está jogando com a pessoa do seu lado. Normalmente com o meu Nintendo Switch 1, quando eu viajava de avião com a minha esposa, a gente sempre jogava junto. Então vamos ver se ele funciona. Ó, ele já reconheceu como se fosse aqui um fone de ouvido a fio, quer ver? Ó? Aqui ele voltou, vou colocar aqui de novo. Deixa eu só achar aqui, ó. Ele já vai reconhecer aqui em cima, tá vendo? Reconheceu como se fosse um fone de ouvido. Aí a gente vai pegar os nossos fones. Então bora lá, vou pegar esse primeiro. Venho aqui, dou uma espetadinha aqui, ó. Puf. Beleza. Coloco aqui na entrada, P2. Beleza, vou pegar agora meu outro fone. Também é P2. Encaixo aqui e encaixo aqui. Então agora vou utilizar o microfone que eu estou usando para gravar para vocês. E aí, estão ouvindo? Então sim, se você tiver um adaptador de fone de ouvido, você pode estar utilizando no seu Nintendo Switch 2. E o último produto que eu quero testar, que eu tenho do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2, é justamente esse produto aqui, da GuliKit. Ele é o que? Ele é também um adaptador para fone de ouvido, porém ele é um adaptador para fone Bluetooth. E com esse adaptador da GuliKit, você consegue colocar até 2 fones de ouvido no seu Nintendo Switch 1. E eu quero testar para ver se o Nintendo Switch 2 funciona esse adaptador. Como vocês podem ver, ele é um adaptador com entrada tipo C. E como o Nintendo Switch tem 2 portas USB, uma superior e uma inferior, a gente vai testar nas duas. Primeiro eu vou testar com a Shield. Você coloca os seus fones de ouvido em modo de pareamento e aperta o A até ele começar a piscar. Ele começou a piscar e ele vai rastrear o fone de ouvido Bluetooth mais próximo. E aí ele pareou.
Ele já está mostrando que ele está pareado. Agora a gente pega o nosso segundo fone de ouvido. Beleza. Eu vou colocar ele em modo de pareamento também. Aí eu seguro o B, porque ele vai entrar no segundo canal. Quando o B começar a piscar, ele vai estar procurando o segundo fone. E aí ele conectou. Então agora é para a gente estar com nossos dois fones de ouvido Bluetooth conectados. Porém, não está sendo o caso. Agora sem a Shield, eu testei aqui de novo na parte de cima e está funcionando na porta USB de cima. Agora pegando aqui, ó, o microfone, ó, tá saindo pelo fone de ouvido. Tanto por esse, quanto por esse daqui, ó. E o que não estava deixando funcionar era a Shield mesmo, ela não estava deixando encaixar, então na porta de cima funciona. Ele está conectado aqui, ó, tanto no A quanto no B. Pegar meu adaptadorzinho aqui e colocar. Ele encaixou. Já ativou aqui. Ele já reconheceu o A, e eu acho que é para ele já ter reconhecido o B também. Vamos ver se ele vai reconhecer. Parou de piscar. Eu acho que agora ele está funcionando. Tô com o microfone. E, ó. Viu? Agora ele está saindo nesse fone de ouvido. E nesse headphone também. Legal, né? Eu gosto muito desse adaptador. Tem um porém. Esse adaptadorzinho, ele existe sim um leve atraso no áudio. Não é algo que tipo assim, nossa, é impossível jogar com esse adaptador. Então se você é uma pessoa que viaja bastante e tem um parceiro, uma parceira que gosta de jogar com você, vale a pena você ter um desse. Eu sempre tô levando nas minhas viagens, principalmente se você viaja bastante de avião. E ele tem esse leve atraso, mas tipo, é uma jogatina leve, então normalmente não faz muita diferença, você nem percebe, às vezes você até esquece. Porque se você utiliza esse adaptador aqui, ele é muito perigoso na hora que você tá utilizando, porque você corre o risco de puxar o seu Nintendo Switch. Então, se você tá num avião, tudo, mano, deixa cair, pode quebrar. E ainda mais se você tiver um Nintendo Switch 2, que isso daqui é caro, então vale a pena você investir um pouco para utilizar. Isso daqui também dá para você utilizar em caso você mora em apartamento, que você não pode estar fazendo muito barulho, você só tem tipo de madrugada para jogar. Você pode estar utilizando, quer jogar com uma outra pessoa, né? Às vezes seu parceiro quer jogar junto. Então você pode estar utilizando ele também, porque na caixa ele vem esse adaptadorzinho USB, que ele transforma em USB tipo C. E aí você pode estar usando ele na dock. E aí você consegue estar jogando com seu parceiro ou amigo, sem fazer barulho pela TV. Aí você escuta direto no fone de ouvido. Um fone de ouvido, conectou no B, ele está procurando um A. Beleza, ele está conectado no B, né? Se por algum caso, não sei por qual motivo, você quiser conectar o seu Nintendo Switch em uma caixinha Bluetooth, você simplesmente consegue também. Você vem aqui, coloca em modo de pareamento e aí ele vai reconhecer a sua caixinha Bluetooth também. A gente vem, aumenta a caixinha aqui e aí o som sai direto dessa caixinha Bluetooth. Então se por alguma coisa você quiser utilizar, você pode. E além disso, ele sai também do seu fone de ouvido. Então, não sei por qual motivo, se você quiser colocar numa caixinha Bluetooth e num fone de ouvido, você consegue estar colocando também com esse adaptador da GoodKit. Legal, né? Esse é um extra aqui que eu quis mostrar para vocês. E esses foram os itens do Switch 1, que funciona ou não no Switch 2. E obrigado mais uma vez, Gabriel, por ter sugerido esse vídeo. Se você, assim como o Gabriel, tem ideia de algum vídeo, deixa aí no comentário. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Assista os outros vídeos que eu sugeri. Se você quiser algum review específico de alguma coisa também, pode estar sugerindo aí no comentário, assim como os reviews dos novos acessórios do Switch 2. Obrigado por ter assistido até aqui. É nóis e valeu!